Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Passei 27 anos criando meu filho, Charlie, mas hoje, no dia do casamento dele, sinto como se não passasse de uma estranha na vida dele. Tudo começou com um telefonema há 2 dias, quando Charlie me pediu para não ir à cerimônia. Ele foi direto, sem rodeios, sem remorso. Disse que minha presença estragaria tudo, que eu o envergonha na frente dos amigos e futuros sogros. Eu já deveria estar acostumado com a frieza dele, mas ouvi-lo novamente, especialmente em um dia em que ele deveria começar sua própria família, foi como um tapa na cara. Eu estava sentado na varanda da minha loja, olhando para o oceano, quando ele ligou. O ar estava fresco e o sol estava baixo no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Eu conseguia ouvir o som fraco das ondas quebrando na praia, mas tudo o que eu conseguia me concentrar era na sensação de aperto no peito. Sua voz, cortante e impaciente, parecia tão distante da criança que um dia segurei nos braços, o menino que jurou me proteger quando crescesse, que prometeu que nunca me deixaria. Mas isso foi antes de ele aprender o valor do dinheiro. Eu era quem ficava acordado até tarde quando ele estava doente, quem trabalhava longas horas na minha oficina de restauração, preservando artefatos para uma vida que eu estava construindo para nós. Quando Benjamin morreu, éramos só eu e Charlie. Fiz o meu melhor para que ele se sentisse seguro, para lhe dar tudo o que precisava e para o fazer acreditar que éramos suficientes, que poderíamos sobreviver a qualquer coisa juntos. Mas, em algum momento, ele parou de enxergar isso. Em vez disso, vi uma mãe que estava muito contente com sua vida tranquila, que não compartilhava da sua obsessão por riqueza ou status. Agora, Charlie estava prestes a se casar com uma mulher que eu mal conseguia suportar. Emma era charmosa, claro, mas eu percebia. Ela tinha uma agenda, e estava claro para mim que ela também não se importava muito comigo. Ela queria o dinheiro, o status que vinha de fazer parte de uma família bem-sucedida. Ela me via como nada mais do que uma velha presa no passado. A ligação terminou sem um adeus, e fiquei ali sentado por um tempo, olhando para o oceano, deixando as ondas abafar a dor. Mas a verdade era que não era a dor das palavras dele que mais doía. Era a realidade da distância entre nós. Eu não pertencia mais ao mundo dele, e já fazia muito tempo. Charlie não conseguia entender por que eu vivia daquele jeito. Ele não sabia sobre o Bitcoin em que Benjamin havia investido tantos anos atrás, nem sobre a pequena fortuna que eu guardava escondida, não para mim, mas para o futuro com que Benjamin sonhava. Eu não queria sobrecarregar Charlie com isso, especialmente quando ele parecia não ter a menor consideração pelos sacrifícios silenciosos que eu fizera por ele. Ele queria mais, e era exatamente isso que eu não podia lhe dar. Peguei meu casaco e saí da loja, sabendo exatamente o que tinha que fazer. Não se tratava mais de aparecer no casamento. Tratava-se de deixá-lo ir de uma vez por todas. O casamento não era para mim. Era para ele. E ele não tinha lugar para mim em sua nova vida. Nunca tive uma grande visão para minha vida. Quando era mais jovem, pensava que talvez quisesse viajar, explorar o mundo, talvez até escrever 1 ou 2 livros. Mas a vida tem um jeito de traçar seu próprio caminho, não é? E por mais que eu tivesse meus próprios sonhos, rapidamente percebi que minha realidade era dar, não pedir nada em troca. Benjamin costumava dizer: não precisávamos de muito para ser felizes. Tínhamos um ao outro, um apartamento pequeno e aconchegante e amor suficiente para a vida toda. Esse foi o nosso mundo nos primeiros anos, quando estávamos apenas começando. Mas quando Charlie entrou em nossas vidas, tudo mudou. Tornei-me uma pessoa completamente diferente, alguém que faria qualquer coisa para ver meu filho sorrir, para garantir que ele tivesse o que precisava. Não importava que não tivéssemos muito. Não importava que tivéssemos que nos virar com as próprias pernas por alguns meses. Éramos uma família, e isso bastava. Passei os anos seguintes ensinando Charlie o jeito do mundo, o jeito discreto. Não perseguimos a ostentação da riqueza ou da fama, mas sempre tentei dar a ele as ferramentas para criar uma vida significativa. Minha oficina de restauração era onde eu passava a maior parte dos meus dias, curvado sobre páginas antigas, trabalhando delicadamente em manuscritos que sobreviveram há séculos. Era um processo meditativo, cada restauração um pequeno ato de amor. Lentamente, passei a amar o trabalho mais do que qualquer outra coisa, talvez porque pudesse me dedicar a ele sem ter que enfrentar a confusão do mundo exterior. Quando Benjamin faleceu, pensei que poderia desabar. Pensei que perderia tudo.
Mas não perdi. Eu me segurei. Eu precisava. Charlie ainda era jovem e eu precisava ser forte por ele. Eu nunca queria que ele me visse desmoronar. Mas os anos passaram e eu aprendi algo novo sobre mim a cada dia. Eu era resiliente. Eu podia reconstruir. Eu podia construir uma nova vida, mesmo sem o homem sem o qual eu um dia pensei que não conseguiria viver. Eu não sabia na época, mas Benjamin havia me deixado algo precioso, algo que mudaria tudo. Anos depois de sua morte, enquanto eu remexia em algumas das coisas antigas de Benjamin, papéis, livros e anotações aleatórias, encontrei a chave. Era pequena, velha, escondida atrás de uma gaveta cheia de cartas esquecidas. E quando entendi o que significava, quando entendi o que Benjamin vinha fazendo discretamente nos bastidores, fiquei abalado. O Bitcoin. No começo, eu não sabia o que fazer com ele. Benjamin sempre esteve à frente do seu tempo. Ele via potencial em coisas que outras pessoas ignoravam. O Bitcoin era um excelente exemplo disso. E embora eu não tivesse certeza do que fazer com ele na época, guardei a chave. Não saquei, não contei para o Charlie. Eu não precisava. Eu não estava pronta para que ele me visse como uma mulher que tinha dinheiro, que tinha qualquer riqueza. Mas a vida tranquila que eu construí com Benjamin, aquela em que tínhamos tudo o que precisávamos sem que o mundo soubesse, estava prestes a mudar, quer eu gostasse ou não. É engraçado, não é mesmo, como podemos viver com alguém por anos e ainda não ter ideia dos segredos que essa pessoa guarda. Quando Benjamin estava vivo, ele era um homem quieto, não falava muito, não era de se gabar, mas sempre havia algo por baixo da superfície, algo que eu não conseguia identificar. Ele não tinha muitos amigos, não fazia as coisas típicas que outros homens em sua área faziam. Ele não se interessava por fama ou dinheiro, e ainda assim, de alguma forma, eu sabia que ele tinha uma mente que via as coisas de forma diferente. Só depois que ele se foi é que percebi o quanto ele realmente tinha visto. Lembro-me do dia em que encontrei a chave do Bitcoin. Era fim de tarde, o sol já estava baixo no céu, projetando longas sombras no chão do sótão. Eu estava revirando coisas antigas, papéis das conferências de tecnologia que Benjamin costumava frequentar, recibos antigos, contas. E lá, escondido atrás de um envelope desbotado, eu a encontrei. Uma pequena chave metálica com a inscrição à carteira. A princípio, pensei que fosse apenas um pedaço de lixo, algo que ele tinha esquecido de jogar fora. Mas o estranho em Benjamin era que ele nunca jogava nada fora, a menos que significasse alguma coisa. Então, guardei-a, sem saber porquê, e acabei enfiando-a na gaveta, sem pensar muito mais no assunto. Meses se passaram, e eu quase tinha me esquecido da chave até que uma noite, enquanto eu remexia em mais algumas coisas dele, decidi abri-la. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez eu estivesse apenas curioso. Ou talvez fosse algum instinto profundo e enterrado que me dizia que havia algo que eu precisava entender. Eu morava na mesma casa há anos, mas nunca tinha olhado para ela como naquela noite. Digitei o número gravado no verso da chave, de repente, tudo mudou. Eu estava olhando para uma sequência de números na tela, uma longa linha de código aparentemente aleatória. E então o valor, o saldo. Foi então que percebi o que estava vendo. Benjamin tinha sido um pioneiro. Ele havia investido em Bitcoin quando ele valia quase nada, quando ninguém sabia o que era, inclusive eu. Ele previu o que estava acontecendo antes de qualquer outra pessoa. E agora aquele pequeno investimento, do qual ele provavelmente também havia se esquecido, havia se transformado em uma pequena fortuna, milhões. Recostei-me na cadeira, tentando absorver tudo aquilo. Não sabia o que fazer com aquilo. Era como um peso pressionando meu peito. Como eu não tinha percebido isso? E por que Benjamin tinha guardado o segredo? Não era do feitio dele esconder coisas de mim? Ele sempre foi direto, às vezes até demais. Mas aquilo era diferente. Não contei isso ao Charlie no começo. Ele era apenas uma criança quando Benjamin faleceu. E mesmo já adulto, eu não tinha certeza se podia confiar essa informação a ele. Nosso relacionamento sempre foi baseado nas pequenas coisas, seus brinquedos, sua lição de casa, os pequenos confortos da vida cotidiana. Mas algo me dizia que esse segredo poderia mudar as coisas entre nós de uma forma para a qual eu não estava preparada. Então, fiz o que sempre fazia quando algo era grande demais para enfrentar.
Guardei para mim. Guardei a chave em um lugar seguro, enterrei-a no fundo da minha gaveta e continuei com minha vida tranquila. Mas, por dentro, algo havia mudado. Eu não era mais a mulher que tinha que se virar ou se virar. Eu tinha escolhas agora, escolhas que eu não sabia que tinha antes. Mas esse era o problema. Eu não sabia o que fazer com todo esse poder. E certamente não queria cometer um erro com ele. Foram os momentos de silêncio, aqueles que eu costumava saborear, que começaram a me parecer insuportáveis. O som do relógio tic-taqueando na minha loja, o cheiro de páginas antigas, esses costumavam ser meu refúgio, meu santuário, mas ultimamente, tudo parecia vazio. A paz que outrora acalentara se tornará um lembrete de quão distantes Charlie e eu tínhamos nos tornado. Não era só o fato de ele estar se casando. Não era o casamento em si, embora doesse mais do que eu conseguia admitir. Era como tínhamos nos afastado tanto um do outro que a ideia dele nos braços de outra pessoa parecia uma piada cruel. Eu o criei para ser gentil, para apreciar as pequenas coisas. Mas, em algum momento, ele parou de me ver como eu realmente era. Ele me via como uma relíquia do passado, um obstáculo para a vida que ele achava que merecia. Tentei me convencer de que era apenas uma fase, que ele mudaria de ideia, mas cada conversa que tínhamos só piorava as coisas. Ele estava se tornando um homem que mal conseguia me olhar sem um traço de desdém nos olhos. Suas palavras sempre foram ásperas, mas estavam se tornando cortantes, direcionadas diretamente ao meu coração. Mãe, você nunca tenta se adaptar. Você está presa a uma mentalidade antiquada. Eu não te entendo. Sua voz ecoava na minha cabeça, as palavras ecoando muito depois de terem sido ditas. Não era apenas um comentário passageiro. Era verdade como ele a via. E essa verdade me arrasou. Éramos mundos à parte. A vida de Charlie girava em torno da gratificação instantânea, da ascensão profissional, de provar seu valor em um mundo que não se importava com a história, com as coisas silenciosas e duradouras. Ele era obcecado por tecnologia, por mudanças rápidas, por modernidade. Mas eu me contentava com minhas mãos em livros antigos, com as histórias do passado, em restaurar o que o tempo havia desgastado. Eu não precisava que o mundo me visse. Eu não precisava de reconhecimento. Eu precisava de paz. Mas Charlie não via isso. Ele só via estagnação. Ele me via como um fardo. Só quando encontrei a carteira de Bitcoin é que percebi o quão diferentes tínhamos nos tornado. O dinheiro nunca teve a intenção de nos mudar. O investimento de Benjamin não era sobre riqueza. Era sobre previsão. Era sobre ver o que os outros não conseguiam. Benjamin sempre foi um visionário e, de certa forma, eu o segui na vida tranquila e simples que compartilhávamos. Mas Charlie não entendia isso. Para ele, o Bitcoin não era um legado. Era um bilhete para uma vida fácil. Era uma chance para eu ser tudo o que eu não era, chamativo, rico, moderno. Charlie não sabia sobre o Bitcoin. Não sabia sobre a aposta silenciosa de Benjamin ou como eu a mantive escondida. Ele pensava que eu era apenas uma mulher presa no passado, uma mulher que sacrificou tudo por ele e não recebeu nada em troca. E talvez ele estivesse certo. Eu havia passado tantos anos dando tudo de mim a ele, meu tempo, meu dinheiro, minha força. E agora eu não tinha mais nada para dar. E, no entanto, o Bitcoin, escondido como um tesouro secreto, parecia minha última esperança. Mas eu não estava pronta para compartilhá-lo com Charlie. Ainda não. Ele não estava pronto. Ele não o havia conquistado. Eu também não o havia conquistado, pensei. Ainda não. Naquele dia, enquanto olhava para Charlie do outro lado da sala, em seu casamento, vi algo em seus olhos, algo que eu não via há anos. Não era mais apenas ressentimento. Era algo mais profundo, um reconhecimento das coisas que ele nunca havia entendido sobre mim. Mas era tarde demais para isso. No momento em que me virei e fui embora, soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Não esperava que o casamento fosse do jeito que foi, mas, pensando bem, provavelmente deveria ter esperado. Tudo estava se encaminhando para aquilo, para aquela dor silenciosa e aguda da traição que eu sentia há anos, mas nunca havia enfrentado de verdade. A cerimônia foi linda, ou pelo menos foi o que me disseram. Não fiquei tempo suficiente para descobrir por mim mesma.
Charlie insistiu para que eu ficasse longe. Por um momento, pensei em desafiá-lo. Que mal poderia fazer? Não era como se eu estivesse pedindo algo mais do que uma chance de ver meu filho se casar com a mulher que ele havia escolhido. Mas quando o vi ali, no altar, de mãos dadas com a Emma, me senti uma estranha na minha própria família. Ele estava radiante de felicidade, tão certo do seu futuro, e eu não conseguia me livrar da sensação de que não tinha mais lugar ali. Tentei me convencer de que era apenas um casamento, de que eu poderia ir embora sem fazer escândalo. Mas enquanto eu estava ali, observando-os trocarem votos, algo dentro de mim estalou. Eu não pertencia àquele momento, àquele mundo. Eles não precisavam de mim. Não mesmo. A cerimônia acabou antes que eu percebesse. Eu nem consegui parabenizar Charlie ou Emma. Eu tinha saído discretamente, sem ser notada, no mar de convidados. Enquanto me dirigia para a saída, o ar fresco da noite bateu no meu rosto e respirei fundo. Eu deveria estar feliz por ele, mas, em vez disso, não senti nada além de uma dor profunda e oca. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentada sozinha no meu pequeno apartamento, Charlie ligou. Eu estava com medo, mas atendi mesmo assim. Mãe, onde você está? Sua voz era urgente, até mesmo desesperada. Você deveria ter estado aqui. Você estragou tudo. Eu podia ouvir a raiva em sua voz, a frustração. E por uma fração de segundo, quase me desculpei. Quase disse a ele que sentia muito por não ser quem ele queria que eu fosse. Mas então me lembrei de algo que me consumia havia anos. A vida que eu havia lhe dado, os sacrifícios que eu havia feito, o amor que eu havia dedicado a ele, tudo isso se fora. Ele não conseguia me ver. Não mesmo. Eu não estraguei nada, Charlie, eu disse, com a voz firme. Mas acho que é você quem não entende. Não haja como se eu fosse o único que não entende, ele retrucou. Você está tão presa aos seus livros antigos e à sua vida tranquila, e agora, veja só, Emma e eu estamos seguindo em frente com as nossas vidas. Não posso mais permitir que você me arraste para baixo. Você está presa no passado. Suas palavras ardiam, cada uma mais forte que a anterior. Ele não via os sacrifícios que eu fizera, a forma como eu deixara meus sonhos em espera para criá-lo, para lhe dar um futuro. Eu queria lhe dizer o quanto eu havia feito por ele, como passei a vida trabalhando para construir um futuro que ele jamais compreenderia de verdade. Mas não contei. Apenas o ouvia desabafar, sentindo o peso de tudo aquilo me pressionando. Não vou me desculpar por ser quem eu sou, eu disse finalmente. Mas não farei mais parte do seu mundo, Charlie. Não se você não conseguir me ver como eu sou. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha e, por um momento, pensei que ele finalmente pudesse entender. Mas então o silêncio foi quebrado, não com um pedido de desculpas ou uma promessa de mudança, mas com uma frase áspera e cortante. Você vai simplesmente ir embora? Tudo bem, mas não espere voltar. Você está morto para mim. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mortais para mim. Não era a primeira vez que eu ouvia algo assim vindo dele, mas era a primeira vez que eu realmente sentia. Foi naquele momento que percebi o quanto nosso relacionamento estava acabado. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada no escuro, sentindo o peso das suas palavras me envolver. Mas não chorei. Não consegui. Não havia mais motivo para chorar. Ele tinha feito a escolha dele, e eu tinha feito a minha. Enquanto olhava pela janela, eu sabia que tinha acabado. Cansado de tentar fazê-lo entender. Cansado de me apegar a um relacionamento que estava quebrado há tanto tempo. Charlie tinha a vida dele agora, e eu tinha a minha. E acontecesse o que acontecesse dali em diante, eu não seria mais a única a dar o primeiro passo. Os dias após o casamento passaram como um borrão. Não tive mais notícias do Charlie, sinceramente, uma parte de mim ficou aliviada. O silêncio não era exatamente reconfortante, mas era tranquilo. Pela primeira vez em anos, não me senti pisando em ovos perto dele, tentando entender seu humor e suas expectativas. Agora eu tinha minha própria vida para viver. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Passei as semanas seguintes meio atordoado, perdido no ritmo do meu trabalho, na mesma rotina que eu seguia há décadas. O zumbido da oficina de restauração, o cheiro de couro e papel velhos, tudo me parecia familiar e reconfortante.
Todas as manhãs, eu ia para o meu pequeno escritório, fechava a porta e me perdia no delicado processo de consertar algo que já existia há mais tempo do que eu. De certa forma, parecia a metáfora perfeita para a minha vida juntar os pedaços silenciosamente, tentando consertar algo que estava se desintegrando. Eu havia passado tanto tempo consertando coisas para os outros, livros, pinturas, até mesmo Charlie, que me esqueci de mim mesma. Mas agora, sem ninguém para cuidar além de mim mesma, encontrei uma liberdade inesperada nisso. Não havia ninguém a quem responder, ninguém para me questionar, apenas eu e meu trabalho. Comecei a pensar nas coisas de forma diferente, como se tivesse recebido uma segunda chance. O investimento de Benjamin em Bitcoin, a fortuna que ele havia deixado para trás, parecia mais um peso do que um presente. Mas, à medida que passei mais tempo com ele, percebi uma coisa. Talvez não fosse pelo dinheiro. Talvez fosse pelo que eu poderia fazer com ele. Fiquei ali por um longo tempo, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ouvindo o silêncio que se instalara ao meu redor. Charlie finalmente dissera as palavras que eu precisava ouvir, mesmo que não fossem suficientes para desfazer o estrago. Eu não tinha certeza se as coisas voltariam a ser como eram, mas eu não precisava que voltassem. Estava tudo acabado e, de uma forma estranha, parecia que um peso havia sido tirado dos meus ombros. Os dias que se seguiram à minha conversa com Charlie foram tranquilos, quase enervantes. O silêncio na minha loja parecia mais alto, o tic-tac do velho relógio na parede quase agudo demais. Mas isso não me incomodou. Eu já tinha me acostumado ao silêncio. Havia algo reconfortante nele, na ausência de barulho e expectativas. Não pensei muito no Bitcoin por um tempo depois daquela noite. Não era o tipo de coisa em que eu gostava de pensar. A fortuna que Benjamin me deixou era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. O que eu deveria fazer com ela? Qual era o sentido da riqueza quando não se tinha com quem compartilhá-la? Mas uma noite, enquanto eu estava sentado na penumbra da minha loja, restaurando cuidadosamente uma pintura antiga, minha mente voltou para a chave da carteira. Eu a havia guardado escondido em uma pequena gaveta, debaixo de alguns papéis velhos. Ninguém havia perguntado sobre isso, e fiquei aliviada. Não era algo que eu pretendesse contar ao Charlie. Ainda não. Ele não fazia ideia do que eu tinha, e parte de mim queria que continuasse assim. A ideia de ele saber, de ele esperar algo de mim, era desconfortável. Mesmo assim, a tentação persistia no fundo da minha mente. O Bitcoin valia milhões agora. Eu poderia vendê-lo. Eu poderia me mudar para um novo lugar, recomeçar. Eu poderia viajar como sempre sonhei. Ver o mundo. Eu nunca tinha vivido para mim. Não mesmo. Sempre houve outra pessoa, Charlie, Benjamin. E agora poderia ser a minha vez. Eu não tocava na chave da carteira há meses, mas naquela noite algo estava diferente. Senti um puxão, uma necessidade de saber exatamente o que me esperava. Então, fui até a gaveta, peguei a chave e sentei-me à minha mesa. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu digitava o número, o código que Benjamin havia escrito no verso da chave tantos anos atrás. A tela piscou por um instante e então revelou o saldo. Milhões. Olhei para o número, minha mente a mil. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei que teria. E, no entanto, não parecia uma dádiva inesperada. Parecia um lembrete de tudo o que eu havia perdido. Benjamin tinha visto algo nisso, tinha acreditado, e agora tinha valido a pena. Mas eu não tinha certeza de como me sentia em relação a isso. Era muita coisa para assimilar. O que Charlie pensaria se soubesse? Será que esperaria que eu compartilhasse com ele? Que lhe desse tudo o que ele sempre quis? Será que pensaria que eu o escondi por despeito ou porque queria controlá-lo? A ideia de ele pôr as mãos naquele dinheiro, de acreditar que era todo seu por direito, me embrulhou o estômago. Mas não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se do que ele representava. Benjamin acreditava nisso, via o potencial para algo maior, algo fora do mundo convencional de riqueza e status. Ele havia feito uma escolha que, em última análise, mudará tudo para nós. Para mim, a fortuna não era apenas um saldo bancário. Era uma prova da sua visão, da sua capacidade de ver o futuro. Era um pedaço dele, uma parte da vida que poderíamos ter tido se ele tivesse vivido o suficiente para vê-la.
Desliguei o computador e guardei a chave na gaveta. Não queria tomar nenhuma decisão ainda. Não hoje. Não amanhã, mas em breve. Eu sabia que, se quisesse assumir o controle da minha vida, realmente assumir o controle, precisaria fazer uma escolha. E essa escolha não era apenas sobre o que fazer com o Bitcoin. Era sobre que tipo de vida eu queria dali em diante. Uma coisa era certa, porém, eu não deixaria ninguém tirar essa escolha de mim. Nem Charlie, nem ninguém. Passei os dias seguintes com uma estranha sensação de clareza. Minha vida, antes tranquila e rotineira, agora parecia estar à beira de algo novo, algo desconhecido. Eu não tinha certeza se estava pronta para dar esse salto, mas sabia que não podia continuar vivendo do jeito que vivia. Não mais. Eu havia passado tantos anos focada em todos os outros, em Charlie, em manter a loja funcionando, em me apegar às memórias de Benjamin, que me esqueci de mim mesma. Era como se eu tivesse vivido minha vida no piloto automático, mantendo a cabeça baixa, fazendo o trabalho e me virando. Mas o mundo havia mudado ao meu redor, e agora eu estava diante de uma encruzilhada. O Bitcoin, a fortuna que Benjamin havia deixado, era o símbolo de um futuro que eu não havia planejado, e eu não tinha certeza se estava pronto para aceitá-lo. Muitas vezes me vi parado na vitrine da minha loja, olhando para as ruas de Santa Mônica. A cidade havia mudado muito ao longo dos anos. O mundo fora do meu cantinho havia se transformado de maneiras que eu não havia notado até então. Jovens correndo pela calçada, grudados aos celulares. O ritmo da vida moderna se movendo mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Era estranho, quase perturbador, pensar que aquele era o mundo em que Charlie vivia agora, um mundo onde tudo girava em torno de conveniência, velocidade e status. Eu não fazia parte daquele mundo e não tinha certeza se algum dia queria fazer parte. Eu nunca fui de abraçar a tecnologia, não como Charlie. Ele sempre foi atraído pelo mundo digital, pela ideia de acesso instantâneo e gratificação instantânea. Eu costumava me perguntar se o havia decepcionado de alguma forma por não fazer parte daquele mundo. Mas agora, olhando para o mundo brilhante e veloz do lado de fora da minha loja, percebi que não queria fazer parte daquilo. Não precisava. Eu tinha algo mais lento, mais significativo, uma conexão com o passado que não era apenas nostalgia. Era sobre preservar algo real. Quando restaurava um livro ou uma obra de arte, eu não consertava apenas o dano físico. Eu trazia a história de volta à vida. E isso era algo que nenhuma tecnologia conseguia reproduzir. Mas, ao refletir mais sobre o assunto, percebi que também não queria viver toda a minha vida no passado. Benjamin tinha visto algo no Bitcoin, algo que eu não tinha entendido na época. E agora eu tinha a chance de fazer algo com isso, algo que poderia me dar um futuro, mesmo que isso significasse sair da minha zona de conforto. A questão era: o que eu deveria fazer com esse futuro? Eu havia passado tanto tempo focada em manter tudo em ordem, em garantir que Charlie tivesse o que precisava, que me esqueci dos meus próprios sonhos. Eu sempre quis viajar, conhecer o mundo, experimentar a vida fora daquela lojinha. Mas sempre havia algo mais para fazer, sempre alguém para cuidar. Eu havia deixado minha vida em espera por tanto tempo que nem sabia por onde começar. Mas agora eu tinha a chance de escolher por mim mesma. Eu tinha a chance de viver por mim. Eu não estava pronta para dar o salto ainda. Mas a ideia disso, de ter a liberdade de viver minha vida do jeito que eu quisesse, me encheu de uma espécie de excitação silenciosa. Eu não precisava correr atrás do mundo digital acelerado que Charlie havia abraçado. Não precisava provar nada a ninguém. Só precisava ser fiel a mim mesma, viver nos meus próprios termos, e talvez, só talvez, isso bastasse. Não era o tipo de arrependimento que eu esperava. Pensei que, quando tomasse a decisão de me afastar de Charlie, de parar de tentar consertar o que havia sido quebrado entre nós, sentiria uma sensação de fim, uma sensação de paz. Mas, em vez disso, me via à deriva em um mar de pensamentos que não conseguia acalmar. O passado, o futuro, as decisões que eu havia tomado, tudo se entrelaçava na minha mente como um fio velho e desgastado. Eu havia decidido que não iria mais correr atrás dele. Isso estava claro. Eu não podia continuar implorando por um relacionamento com alguém que não tinha interesse em me entender. Mas, com o passar dos dias, uma vozinha dentro de mim começou a questionar se eu tinha feito a coisa certa. Será que eu realmente tinha me conformado com isso ou estava apenas me escondendo da verdade?
Não tive notícias de Charlie desde o telefonema. Parte de mim, a maior parte de mim, estava aliviada pelo silêncio, mas ainda havia aquela pequena centelha de dúvida. E se fosse a última vez que eu falasse com ele? E se eu tivesse desistido cedo demais? Tentei me manter ocupada, me dedicando ao trabalho, mas não foi o suficiente para silenciar a sensação incômoda que persistia na boca do meu estômago. Pensar nele, na vida dele seguindo em frente sem mim, sem qualquer reconhecimento de tudo que eu havia feito, era difícil de ignorar. Quanto mais eu tentava afastar isso da cabeça, mais ele parecia tomar conta de mim. O telefone estava no canto da minha mesa, um lembrete constante de que ainda estava lá. Já fazia quase uma semana desde o casamento, mas eu não conseguia atender. Uma parte de mim queria ligar para ele, explicar novamente que eu não estava com raiva, que eu simplesmente não podia continuar lutando por algo pelo qual ele não estava disposto a lutar. Mas outra parte de mim sabia que nada mudaria. Não importava quantas vezes eu tentasse me explicar, nunca era o suficiente para que ele realmente entendesse. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que talvez eu fosse quem precisava mudar. Não por Charlie, mas por mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente vivendo para mim. As escolhas que eu fazia agora não tinham nada a ver com as expectativas de ninguém. O Bitcoin, o dinheiro que Benjamin tinha deixado, não se tratava de compensar nada. Não se tratava de provar meu valor para ninguém. Tratava-se de recuperar minha vida. Ainda assim, havia uma tristeza persistente em meu coração, uma dor pequena e persistente que eu não conseguia afastar. Eu havia me esforçado tanto, por tantos anos, para ser a mãe que Charlie queria, para ser a pessoa de que ele precisava. Mas, em algum ponto do caminho, eu me perdi. E agora, enquanto olhava para o telefone na minha mesa, percebi que, embora eu estivesse começando a me encontrar novamente, sempre haveria uma parte de mim que se perguntava o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse me esforçado mais. Mas esse era o problema. Eu tinha me esforçado demais, por tempo demais. A verdade era que eu não podia continuar esperando que Charlie mudasse. Eu não podia continuar esperando que ele me visse, que entendesse os sacrifícios que eu tinha feito. Eu tinha que deixá-lo ir. E foi o que fiz. Peguei o telefone, desliguei-o e guardei-o na gaveta. Eu ainda não estava pronta para encarar o arrependimento. Mas talvez um dia Charlie entendesse. Talvez ele visse o quanto eu o amei, o quanto me sacrifiquei por ele. Mas, por enquanto, esse não era o meu fardo para carregar. Eu já o tinha deixado ir. Agora eu tinha que me deixar ir também. É engraçado como as coisas mudam rápido. Num momento, tudo parece perfeitamente parado, e então, num piscar de olhos, tudo muda. Eu pensei que finalmente estava no controle da minha vida novamente, livre do peso da culpa e da obrigação que me prendiam a Charlie por tanto tempo. Mas não durou muito. Charlie ligou novamente. Vi o nome dele aparecer na tela e, por um breve momento, hesitei. Minha mão pairou sobre o telefone e quase não atendi. Eu já tinha me conformado com o silêncio, com a distância que havia se estabelecido entre nós, mas não podia ignorar dessa vez. Era ele, e eu sabia que não estava ligando só para saber como eu estava. Mãe? A voz de Charlie estalou na linha. Ele parecia ansioso, um pouco frenético até. Eu preciso da sua ajuda. Franzi a testa. Não era a primeira vez que ele pedia ajuda, mas era a primeira vez que falava assim. A urgência em sua voz me fez parar para pensar. Sentei-me à mesa, me preparando para o que quer que ele estivesse prestes a dizer. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter o tom neutro, embora já sentisse o aperto familiar no peito. É o meu negócio, disse ele, as palavras saindo mais rápido agora. A startup em que estou trabalhando. As coisas não estão indo bem e preciso de dinheiro rápido. Eu sei que você tem o Bitcoin, e eu preciso dele. Não tive certeza se tinha ouvido direito. Não queria acreditar. Será que ele estava mesmo pedindo dinheiro de novo? Recostei-me na cadeira, minha mão apertando a borda do telefone. Quer que eu te dê o Bitcoin? Repeti, a descrença inundando meu peito. Você acha que só porque eu o tenho, ele é seu para pegar? Não é bem assim, ele rapidamente se recuperou. Só estou pedindo uma ajudinha.
Sei que não tenho sido o melhor filho, e entendo. Entendo. Mas isso é diferente. São negócios. Estou tentando construir algo e preciso que você acredite em mim. Só desta vez. Balancei a cabeça, e um riso amargo escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. Acreditar em você? As palavras soaram estranhas na minha boca, mas a verdade era que estavam na ponta da minha língua há anos. Eu tinha acreditado nele. Eu tinha acreditado em tudo o que ele poderia ser. Eu me sacrifiquei tanto por ele, fiz tudo o que pude para garantir que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Mas, em algum momento, deixei de ser sua mãe. Comecei a ser um recurso, um banco ao qual ele podia recorrer sempre que precisasse. E eu estava cansada disso. Charlie, você não entende, eu disse, com a voz firme, mesmo com o coração martelando no peito. O Bitcoin não é apenas um fundo que você pode usar sempre que as coisas não vão bem. Ele não foi criado para ser sua rede de segurança. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Ele não estava acostumado a ouvir anãos. Estava acostumado comigo ali, pronto para intervir e consertar tudo quando dava errado. Eu sempre fui a única a consertar os cacos quando a vida dele desmoronava. Mas não mais. Mãe, por favor, disse ele, com a voz mais suave agora. Não sei a quem mais recorrer. Você é tudo o que me resta. Por favor. Fiz uma pausa, meus dedos batendo levemente na mesa. Ele estava usando as palavras que sempre funcionavam comigo, aquelas que me faziam sentir culpada, aquelas que tocavam meu coração. Mas, desta vez, não tiveram o mesmo efeito. Charlie, eu disse, minha voz finalmente rompendo o silêncio. Eu te dei tudo. Fiz tudo por você, mas isso é meu. Eu trabalhei por isso, e não é seu para tirar. Houve uma longa pausa e, por um instante, pensei que ele finalmente pudesse entender. Mas então ele falou, e eu pude ouvir a frustração em sua voz. Você está sendo irracional, disse ele, com o tom cada vez mais áspero. É só dinheiro, mãe. Não é como se você precisasse. Você está sentada em cima de uma fortuna e não faz nada com ela. Por que não me ajuda? Senti a minha paciência se esvaindo. O peso dos anos, dos sacrifícios, do ressentimento não expresso, tudo desmoronou. Não se trata do dinheiro, Charlie. Trata-se do fato de você não me ver. Você nunca me viu. Você só viu o que eu posso te dar. Mas eu não sou seu banco. Não sou sua rede de segurança. Sou sua mãe. E isso significa algo diferente agora. Não houve resposta do outro lado da linha. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que eu havia dito. Apenas silêncio. Desculpa, mãe, ele finalmente murmurou, e as palavras soaram vazias. Vou dar um jeito. Não vou perguntar de novo. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Fiquei ali sentado por um longo tempo, olhando para o telefone, o peso da sua exigência ainda pesando no meu peito. Mas, desta vez, não houve arrependimento, nem hesitação. Eu havia tomado minha decisão e, pela primeira vez em anos, tinha certeza dela. O silêncio que se seguiu ao chamado de Charlie se instalou como um peso, mas não um peso que me esmagasse. Em vez disso, era como se eu o carregasse por tanto tempo que me esquecia de que ele estava ali. A verdade era que eu já havia me sacrificado o suficiente. Passei a vida pensando que amar significava abrir mão de partes de mim pelo bem dos outros. Mas agora eu percebia que havia me entregado mais do que podia. Passei os dias seguintes pensando na ligação, na voz de Charlie, cheia de expectativa, de direito, e no estranho vazio que se seguiu. Eu não esperava que ele entendesse, mas também não esperava que ele exigisse tanto de mim. E percebi naquele momento que não se tratava apenas do Bitcoin. Nunca tinha sido. Era sobre tudo o que eu havia dado e tudo o que ainda me restava para dar. Não era a primeira vez que Charlie pedia ajuda, e eu sabia que não seria a última. Mas, desta vez, algo havia mudado em mim. Eu não seria mais o seu apoio. Não seria eu quem resolveria os problemas quando ele não conseguisse fazer as coisas funcionarem. Eu tinha passado muitos anos pisando em ovos perto dele, garantindo que ele tivesse o que precisava, garantindo que ele não se decepcionasse comigo.
Eu tinha vivido minha vida por ele, por Benjamin, por todos, menos por mim mesma. Mas isso tinha que acabar. Na manhã seguinte, fui até a gaveta onde guardava a chave do Bitcoin. Ela estava lá, intocada, esperando por uma decisão que eu tinha medo de tomar. Peguei-a e a segurei na mão como se estivesse segurando um pedaço do meu futuro. Não se tratava apenas de dinheiro, disse a mim mesmo. Tratava-se de controle, de tomar a decisão de retomar o que era meu. Eu não podia mudar o que tinha acontecido com Charlie. Não podia desfazer os anos de sacrifício ou a distância crescente entre nós, mas podia mudar a forma como seguia em frente. E começou assim, não resgatei os Bitcoin imediatamente. Não estava pronto para me desfazer deles ainda. Mas tomei a decisão de usá-los, não por Charlie, nem por mais ninguém, mas por mim. Era a hora de começar a viver para mim. Comecei a planejar minha primeira viagem, algo pequeno, apenas uma escapada de fim de semana para um lugar tranquilo fora da cidade. A ideia de estar sozinha, verdadeiramente sozinha, em um lugar onde ninguém poderia esperar nada de mim era emocionante. Pela primeira vez em anos, senti que estava à beira de algo que desejava há tanto tempo, algo que havia enterrado bem fundo em mim. Liberdade. Eu não tinha certeza do que o futuro reservava, mas era esse o objetivo, não era? Eu havia passado anos demais seguindo o caminho que me fora traçado. Agora eu estava escolhendo o meu. Os dias seguintes foram preenchidos por uma estranha sensação de expectativa. Eu não tinha certeza do que estava esperando, mas sabia que estava à beira de algo significativo. Talvez fosse apenas o fato de finalmente ter assumido o controle da minha vida. Ou talvez fosse a ideia de que, pela primeira vez, eu estava vivendo para mim. E isso era bom, muito bom. Não demorou muito para começar. Apenas uma viagem de fim de semana, uma escapada simples. Mas aquele plano simples parecia uma revolução. Eu havia reservado uma pequena cabana à beira do lago, longe do barulho, longe da vida que construía em torno de todos os outros. Não era luxuoso, mas era perfeito. Só eu, o som da água, o vento entre as árvores e nada mais. Levei pouca bagagem, como se quisesse reforçar a ideia de que não carregava mais nenhuma bagagem, física ou emocional. Eu havia me esforçado ao máximo para carregar o peso de todos os outros por tanto tempo. Mas agora eu estava me livrando dele. Eu não precisava de muita coisa, algumas roupas, um diário, uma câmera e a paz que eu tanto desejava. A viagem foi tranquila e, à medida que a cidade desaparecia atrás de mim, pude sentir a tensão nos meus ombros começar a diminuir. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava verificando meu celular a cada 5 minutos, nem prestando atenção em nenhuma mensagem ou ligação. Não havia ninguém dependendo de mim, ninguém esperando nada. E foi como um alívio. Quando cheguei à cabana, fiquei ali por um momento, admirando a vista do lago e das montanhas ao longe. Era de tirar o fôlego, e por um instante, simplesmente fiquei ali, respirando o ar como se fosse a primeira vez que eu realmente respirasse. Os dias seguintes foram um borrão de simplicidade. Acordei com o sol, preparei café na pequena varanda e observei a luz mudar na água. Passei horas caminhando pela floresta, tirando fotos da paisagem. Não havia prazos, nem telefonemas urgentes, nem expectativas. Havia apenas o aqui e agora. Tive tempo para pensar, tempo para refletir. Pela primeira vez em anos, eu não estava correndo. Não estava tentando acompanhar. Não estava consertando coisas ou tentando resolver problemas que não me pertenciam. Comecei a entender algo importante. A vida que eu vinha vivendo não era a única disponível para mim. Eu estava tão focada nos outros, em Charlie, em manter tudo sob controle, que perdi de vista quem eu era. Mas agora, naquele lugar, eu estava encontrando pedaços de mim que havia esquecido há muito tempo. Na manhã seguinte, sentei-me na varanda, com os pés apoiados no corrimão, e abri meu diário. Eu não escrevia nele havia anos, mas hoje parecia diferente. Hoje parecia o começo de algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, escrevi não porque precisava, mas porque queria. Escrevi sobre a liberdade que sentia, sobre o peso que havia sido tirado dos meus ombros. Escrevi sobre a mulher que eu estava me tornando, a mulher que finalmente me permitia ser. A viagem não foi apenas uma pausa na minha vida. Foi um renascimento. Foi uma chance de reconstruir minha vida, minha identidade e meu senso de autoestima.
Eu não era apenas a mulher que vivia para todos os outros. Eu era Fran Langley, e viveria para mim. E ao fechar meu diário naquela noite, com a última luz do dia se dissipando no crepúsculo, senti algo que não sentia há anos. Paz. Voltei para a casa da viagem me sentindo uma pessoa diferente. A cabana à beira do lago tinha sido um santuário, um refúgio temporário que me dera espaço para respirar, para pensar. Mas, ao entrar na garagem da casa que dividi com Charlie por anos, soube que era hora de dar o passo final. Charlie não me procurou nas semanas desde o telefonema. Não houve nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa real de diminuir o abismo entre nós. E, pela primeira vez, eu não estava esperando que ele desse o primeiro passo. Eu já estava farta disso. Passei a vida torcendo para que, se eu aguentasse firme o suficiente, ele mudasse de ideia. Mas a verdade era que eu não podia continuar esperando por ele. Eu não podia continuar vivendo minha vida com base nas decisões dele, no humor dele, nas exigências dele. Respirei fundo enquanto destrancava a porta e entrava na casa. Parecia familiar. Familiar demais. Os móveis desgastados, os quadros nas paredes, o silêncio que parecia preencher todos os cômodos. Esta casa já fora um lar, mas agora parecia uma prisão. Os anos de sacrifício, os anos sendo a cuidadora, a mediadora, tudo me atingiu naquele momento. Eu estava vivendo para todos os outros, e era hora de parar. Fui para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Eu não iria embora para sempre, embora parte de mim se perguntasse se eu iria. Mas, por enquanto, eu precisava deixar esta casa para trás. Eu precisava criar um espaço entre mim e tudo que me oprimia. Enquanto fazia as malas, percebi uma coisa. O ato físico de partir foi quase fácil. O difícil foi a parte emocional, a parte em que finalmente precisei me livrar da ideia de que as coisas poderiam voltar a ser como eram. Quando terminei, dei uma última olhada pela casa. Eu tinha passado anos ali criando Charlie, construindo uma vida com Benjamin. Mas aqueles dias tinham acabado. Esta casa não era mais minha. Saí, com a mala na mão, e fechei a porta atrás de mim. Não houve alarde, nenhuma saída dramática, apenas eu me afastando da vida que eu conhecia, da vida a qual me agarrei por tanto tempo. Eu não estava mais com raiva. Eu tinha sentido raiva de Charlie, de Benjamin, de mim mesma, mas a raiva era exaustiva, e eu estava cansada de carregá-la. Eu tinha aprendido que deixar ir não era apenas ir embora. Era me perdoar pelas coisas que eu tinha feito pelos outros em detrimento da minha própria felicidade. Ao ir embora, deixando a casa e Charlie para trás, me senti mais leve do que me sentirá em anos. Eu não tinha certeza para onde estava indo ou o que o futuro reservava. Mas, pela primeira vez, não me senti perdida. Eu me senti livre. O apartamento para o qual me mudei não tinha nada de especial. 2 quartos, piso de madeira, uma pequena varanda com vista para o topo de outros prédios. Mas quando abri as janelas e deixei a brisa entrar, senti a liberdade. Era minha. Toda ela. Não do Charlie, nem do Benjamin, nem de mais ninguém, só minha. Eu a mobiliei aos poucos, cadeiras de segunda mão, um abajur de leitura de um brechó, plantas cujos nomes eu não sabia, mas que gostava mesmo assim. Criei um cantinho para o meu trabalho de restauração, embora agora só estivesse fazendo pequenas coisas. Não porque eu precisava, mas porque eu queria. Pela primeira vez, eu estava escolhendo cada parte da minha vida com intenção. Até comprei uma passagem de avião. Para a Espanha. A ideia me ocorreu certa manhã, enquanto tomava meu café perto da janela. Lembrei-me de um livro que Benjamin certa vez trouxe para casa para restaurar, um antigo diário de viagem escrito por uma mulher que havia percorrido o caminho de Santiago. Lembrei-me de como fiquei comovido com suas entradas, sua determinação silenciosa de fazer algo só para si. Isso ficou comigo. Então, reservei o voo. Sem hesitar, sem pedir permissão. Eu ia. Antes de ir embora, sentei-me e fiz algo que não fazia há anos. Escrevi uma carta, não para Charlie, mas para Benjamin. Você viu algo que eu não vi na tecnologia, no Bitcoin, em mim. Eu me agarrei ao seu dom por tanto tempo, com medo de usá-lo, com medo de que ele mudasse quem eu sou. Mas você sabia, não sabia? Que eu precisaria dele. Que um dia eu finalmente me escolheria. Charlie nunca entendeu.
Talvez um dia ele entenda, talvez não. Mas eu deixei para lá. Não estou mais com raiva. Só aprendi a parar de esperar de quem não me vê. Você entendia. Você sempre entendeu. Sinto sua falta, mas estou bem agora. Muito bem, Fran. Dobrei a carta e a coloquei dentro do primeiro livro que Benjamin restaurou, uma pequena coletânea de poesias, esfarrapada e amarelada, mas ainda intacta. Guardei-a na estante, não para esquecê-lo, mas para manter aquele pedaço de nós em seu devido lugar, seguro e respeitado. A Espanha era linda. Caminhei por ruas ensolaradas, comi comidas que não conseguia pronunciar, me perdi mais de uma vez e não me importei nem um pouco. Conheci pessoas, outras mulheres viajando sozinhas, sem fugir de nada, apenas correndo em direção a algo. Uma noite, alguém me perguntou se eu tinha família. Parei antes de responder. Eu tinha um filho, respondi. Acho que ainda tenho. Mas não nos falamos muito mais. A mulher assentiu. Às vezes, é melhor assim. Não senti necessidade de explicar. Pela primeira vez, não me senti culpada. Apenas sorri. No voo de volta para casa, olhei pela janela e pensei: é isso que significa viver. Não sobreviver, não servir, mas viver. E era isso que eu ia continuar fazendo.